Saudações a todos, meu nome é Alex Souza Amorim, sou professor de Educação Física e atualmente curso mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, no polo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Nesta apresentação, compartilho o mapa conceitual desenvolvido por mim para a disciplina Problemáticas da Educação Física. A proposta foi construída com base na leitura da obra Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF, e busca refletir criticamente sobre 6 eixos problematizadores que atravessam a prática pedagógica na área, que são eles: Educação Física como componente curricular da educação básica, os aspectos legais, Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar e, por último, educação física escolar e as questões de gênero. O mais relevante ao refletirmos sobre essa problemática é compreender, como aponta Gonzalez, que estamos diante de uma realidade complexa, cujas questões não se resolvem por meio de respostas fáceis ou soluções imediatistas. Problemática 1. Educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, foi construída em 1961, sendo sucedida pela versão de 1971 e, posteriormente, pela de 1996, que antecede a Lei nº 10.793, de 2003, a qual estabelece os parâmetros atuais da educação física como disciplina curricular. Na LDB de 1961, a prática da educação física era obrigatória para os estudantes no ensino primário e médio, com até 18 anos de idade. Já na reforma educacional de 1971, houve uma mudança significativa. A obrigatoriedade da disciplina passou a abranger todos os níveis de ensino, sem mais mencionar a idade máxima, tornando-se optativa apenas para os alunos que se enquadrassem em determinadas situações específicas, que são elas: trabalhasse mais de 6 horas por dia ou estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade, prestasse serviço militar, fosse fisicamente incapacitado. Em 1977, por meio da Lei 6.503, mais 2 alíneas foram incorporadas à lei e facultavam a prática das aulas de educação física, que são elas: aluno de pós-graduação e mulher com prole. Em 1996, com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9394 de 1996, foi revogado o decreto anterior e atribuída ao Conselho Nacional de Educação, aos conselhos estaduais, ao sistema de ensino e às próprias instituições escolares a responsabilidade pela regulamentação da disciplina de educação física. A partir dessa nova legislação, a educação física passou a ser obrigatória na educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Nos cursos noturnos, sua oferta tornou-se opcional, cabendo à escola decidir se a disponibiliza ou não, e ao aluno escolher se deseja participar. No ensino superior, a obrigatoriedade foi retirada, ficando a critério das instituições de ensino superior oferecer ou não a disciplina. Em 2001, o parágrafo 3º do artigo 26 foi modificado, com a inclusão da palavra obrigatório antes da expressão componente curricular, o que fortaleceu a obrigatoriedade legal da educação física nas etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Nova modificação ocorreu em 2003, trazendo maior clareza quanto à facultatividade da disciplina nas aulas de educação física escolar. Entretanto, havia um problema de interpretação desta lei relacionado à frase, sendo sua prática facultativa ao aluno. A dúvida que se instaurava era: o que é facultativo? A participação nas aulas ou apenas a prática realizada nelas? Se a interpretação correta for de que somente a prática é facultativa, então mesmo os alunos dispensados deveriam estar presentes nas aulas, participando das atividades teóricas, reflexões e discussões propostas, ainda que não realizassem os exercícios físicos propriamente dito. Problemática 2. A educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Mesmo sendo uma forma simplificada de representar a realidade, é possível reconhecer 3 grandes formas de atuação do professor. A primeira, práticas tradicionais ou de caráter esportivo, são aulas centradas no aprimoramento do desempenho esportivo dos estudantes. Segundo, compromisso com a ação pedagógica ou desinvestimento docente, refere-se ao comportamento do professor que não demonstra grandes objetivos pedagógicos em sua atuação. Com frequência, limita-se a gerenciar os materiais das aulas, como bola, redes e corda, demonstrando uma postura de distanciamento em relação ao processo do ensino, quase como se abrisse mão do papel educacional. E, por último, as práticas pedagógicas inovadoras. A partir da década de 1980, novas reflexões começaram a questionar o lugar da educação física na escola. Diante disso, muitos professores passaram a se sentir desorientados, sem referências claras sobre o que ensinar e como conduzir as aulas. Essa transformação no modelo pedagógico provocou certa insegurança e desconforto entre os docentes. As mudanças ocorridas na disciplina foram tão profundas que os autores propõem 4 dimensões de análise e síntese interpretativas. São elas: a transformação da área. Destaca-se um momento de virada, no qual há uma nova compreensão sobre o papel que a educação física deve ocupar no ambiente escolar. A segunda dimensão, as condições concretas de trabalho. Refere-se aos fatores que podem favorecer ou dificultar a adaptação dos profissionais às novas propostas pedagógicas emergentes. A terceira, a cultura escolar em relação à disciplina. Essa dimensão evidencia aspectos como a invisibilidade do saber específico da área, o abandono funcional do trabalho docente nas aulas de educação física e as hierarquias entre os diferentes saberes presentes na escola. E a última dimensão, as disposições sociais do professor no contexto profissional. Considera as vivências pessoais e profissionais dos docentes e como essas experiências influenciam suas concepções sobre os conhecimentos relevantes no processo de ensino e aprendizagem da disciplina. Em síntese, investigar as práticas docentes significa também aprofundar a compreensão sobre a realidade da disciplina no contexto escolar, o que possibilita ampliar o olhar sobre diversas questões que envolvem a educação física. Problemática 3. Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. A educação física apresenta uma relação complexa entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, evidenciando uma tensão entre os conhecimentos práticos e teóricos. É fundamental superar a concepção da educação física como mera recreação ou atividade esportiva. Essa área vai além da simples vivência corporal. Embora a prática seja essencial, compreender as razões pelas quais se realiza determinados movimentos é o que realmente torna um aprendizado significativo.
Assim, não basta ensinar apenas a técnica dos movimentos, as habilidades motoras ou as capacidades físicas. É necessário contextualizar esses elementos, situando-os dentro da cultura corporal de movimento, para que os alunos compreendam seu significado e função social. Para alcançar esse objetivo, é preciso articular a vivência das práticas corporais com o conhecimento sobre elas. Quando não há uma integração adequada entre o saber teórico e o saber prático, a aprendizagem sobre as práticas corporais na educação física pode se tornar limitada e superficial. Problemática 4. O afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Apesar de aparecer nas pesquisas como a favorita da escola, também apresenta alguns problemas de afastamento. Isso ocorre por diversos fatores. Vamos citar alguns deles: os aspectos legais, aulas no contraturno, repetição dos conteúdos tratados ao longo da educação básica, insucesso e exclusão nas aulas, indisciplina dos alunos, questões de gênero, nível de habilidade, classe numerosa e espaços físicos inadequados, entre outros. Para que os alunos e alunas tenham oportunidades iguais de sucesso nas aulas, algumas propostas merecem destaque. Entre elas temos o modelo Sport Education e também o modelo de aprendizagem colaborativa. A respeito da indisciplina nas aulas, é frequente observar comportamentos de alunos como desrespeitar as regras das atividades e dos jogos, conversar com os colegas durante as orientações, fazer brincadeiras inadequadas, envolver-se em conflitos constantemente, entre outras atitudes semelhantes. A indisciplina não é um desafio exclusivo das aulas de educação física e, por se tratar de uma questão complexa, requer múltiplas análises. Algumas abordagens didáticas têm se destacado no enfrentamento desse problema e na promoção de valores éticos, como é o caso do Ultimate Frisbee, que favorece o desenvolvimento da capacidade de resolver conflitos, negociar, agir com senso de justiça e exercer autonomia moral entre os estudantes. Problemática 5. Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Sabemos o que não deve ser ensinado sobre o esporte na escola, mas ainda falta clareza sobre como trabalhá-lo de forma adequada. O ensino esportivo nas aulas de educação física ainda carrega influências do modelo tradicional, marcado por origens do modelo militar, higienista, biológico e competitivo. Usar o esporte apenas como treinamento técnico pode levar ao desinteresse e à exclusão de muitos alunos. Enquanto o Quarteto Fantástico domina o cenário escolar, outros conteúdos como jogos, lutas, danças, ginásticas e práticas de aventura ainda são pouco explorados. Com tantas críticas ao ensino do esporte na escola, do seu viés competitivo e acrítico, surgem algumas propostas para que fossem tratados pedagogicamente. O objetivo não é abolir o esporte, e sim ressignificá-lo, contextualizá-lo e aproximá-lo das questões sociais. Para isso é importante que sejam oferecidas modalidades esportivas diversificadas para os alunos conhecerem, experimentarem durante os anos da educação básica. A partir disso, que as aulas possam ser tematizadas, favorecendo o aluno na aquisição dos saberes corporais e conceituais, procurando atribuir maior significado ao esporte como conteúdo da educação física escolar. Problemática 6. Educação física escolar e a questão de gênero. Se os corpos são diferentes, é necessário compreender que o gênero, a sexualidade e a orientação sexual também o são. Sexo refere-se às características biológicas e anatômicas que distinguem homens e mulheres. Já o gênero diz respeito à condição social e cultural por meio da qual nos identificamos como masculino, feminino ou de outras formas possíveis. Portanto,
o gênero não é algo dado ou fixo, mas sim uma construção social e cultural, moldada pelas experiências, contextos históricos e relações humanas. Sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Orientação sexual, então, contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando a orientação ao exercício de sua sexualidade. O que defendemos aqui é que o convívio entre meninas e meninos nas aulas de educação física deve ser promovido e incentivado pelos docentes. É fundamental que se busque de forma contínua a construção de um ambiente pautado no respeito mútuo e na solidariedade, onde as diferenças físicas não se traduzam em desigualdades no acesso e na participação efetiva nas atividades propostas. Neste cenário, as aulas de educação física mistas são defendidas como ferramenta política por possibilitar o reconhecimento e valorização das diferenças intra e entre os sexos e o diálogo que potencialmente fomenta o redimensionamento nas relações de gênero. Espero que essa apresentação do mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física tenha contribuído para a sua reflexão e ampliado o seu olhar sobre os desafios da área. Até a próxima!